Entregue na manhã de sábado, dia 10 de fevereiro de 1856, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Stadium, Scotland, em nome do Fundo Batista para a Aliviação dos Ministros Pobres. Os filhos dos leões carecem e sofrem fome. Salmo 34, verso 10. Certamente Paulo disse, pela qual ele nos deu grandes e preciosas promessas, pois certamente esta promessa é realmente muito grande. Em toda a bússola da Santa Palavra de Deus, não pode ser encontrada uma declaração preciosa que possa superar isso em doçura. Pois como Deus poderia nos prometer mais do que todas as coisas, como poderia até mesmo sua infinita benevolência estender a linha de sua graça mais longe do que foi neste versículo do Salmo? Aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Aqui não há reserva, nada é retido, não há uma única palavra de exceção, não há codilho neste testamento, eliminando a menor parte da herança. Não há nenhuma advertência para nós avisar de que existem domínios nos quais não devemos nos intrometer. Um grande campo é colocado diante dos filhos de Deus, uma porta larga está aberta e ninguém pode fechá-la. Aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Agora devemos observar, antes de tudo, o caráter cristão lindamente delineado. Aqueles que buscam o Senhor. Em segundo lugar, observaremos uma promessa colocada sobre uma luz gloriosa por um contraste. Eles não terão falta de bem algum, embora os leões novos tenham necessidade e passem fome. E em terceiro lugar, devemos considerar se não podemos trazer alguma evidência para provar o cumprimento da promessa. Primeiro, temos aqui uma descrição muito curta, mas muito bonita de um verdadeiro cristão. Diz que ele busca o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, ou seja, o Jeová, como diz o original. Nada de bom lhe faltará. Ah, amado, se algum de nós tivesse o esboço desta descrição, deveríamos tê-la tomado muito restrita. Possivelmente alguns de vocês devem ter dito: aqueles que buscam o Senhor na igreja estabelecida dentro dos limites da religião do Estado, nada de bom carecerá. Outros poderiam ter dito: aqueles que buscam o Senhor de maneira calvinista ortodoxa, não carecerão de nenhum bem. E outros podiam ter dito: aqueles que buscam o Senhor à moda batista ou à moda metodista ou alguma outra, nada lhe faltará. Mas não está escrito assim. Está escrito: aqueles que buscam ao Senhor, a fim de que possam abranger o povo do Senhor de todas as classes e denominações e todos os mártires de caráter. É uma descrição muito breve, mas completa e abrangente, incluindo cristãos em todos os estágios e posições. Agora deixe-me mostrar a você que o cristão, em qualquer parte de sua história espiritual em que esteja, é aquele que busca o Senhor. Começamos com a convicção do pecado. É aí que Deus começa conosco. E nenhum homem é cristão a menos que o Espírito Santo lhe revele todo o seu próprio desamparo, sua falta de mérito e ausência de poder para acumular mérito aos olhos de Deus. Bem, então um homem que está sobre a convicção de pecado e sente sua necessidade de um Salvador, o que ele está trazendo? Qual é a sua ocupação agora que ele está faminto e sedento de justiça? Ora, ele está buscando o Senhor. Pergunte a ele qual é o único desejo e ele dirá: Cristo é todo o meu desejo. Levanto-me cedo pela manhã e o primeiro pensamento que tenho é: ah, quem dera eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Estou no meu trabalho e minhas orações espontâneas, sobem ao céu como mãos em busca de Jesus. E quando eu deito-me novamente em minha cama, meu coração diz: procuro aquele a quem minha alma ama. Procuro, mas não encontro. Tal homem oferecerá a oração. Por quê? Não porque haja algum mérito nisso, não porque ele será elogiado por isso, mas para buscar o Senhor. Ele virá às páginas das Escrituras, não como faria em um livro de filosofia, por curiosidade ou por mera instrução, mas para buscar ao Senhor. Ele tem uma paixão, um desejo de buscar ao Senhor. Por isso ele trocaria sua vida e ficaria contente em ter seu nome cancelado do registro dos homens baixos, se ele pudesse encontrar o Senhor Jesus, desejando acima de tudo ter seu nome registrado em algum lugar humilde no livro da vida do Cordeiro. Você está assim na escura manhã da vida espiritual buscando o Senhor? Ele é o seu único objeto de busca? Regozije-se, então, e não trema, pois a promessa é para você nesse estágio inicial de seu chamado, quando você está apenas lutando para ser aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Mas vamos um estágio adiante. Quando o cristão tiver encontrado o Salvador e for justificado, quando ele puder dizer naquelas doces palavras que tantas vezes repito: agora, livre do pecado, eu ando livremente. O sangue de meu Jesus é meu. Quintação total.
você descobrirá que ele não parou de buscar o Senhor. Não, ele procura agora saber mais sobre ele. Ele procura compreender mais as alturas e profundidades, comprimentos e larguras do amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento. Pergunta a qualquer um que aqui tenho certeza de que é um homem perdoado, completamente justificado e completo em Cristo. Você não está buscando o Senhor? Ah, sim, você diz. Tenho sede e desejo de conhecer mais. Sinto que tudo que já conheci dele é como o sussurro do mar na rocha, enquanto o terrível rugido do próprio mar ainda não chegou aos meus ouvidos. Eu ouvi os sussurros de Cristo em alguma pequena misericórdia, e eu ouvi sua generosidade cantarem sobre amor sem fundo, eterno e imutável. Mas ó, anseio mergulhar no próprio mar, banhar-me no amplo oceano em sua infinita generosidade e amor por mim. Nenhum cristão imagina que conhece o suficiente de seu mestre. Não há cristão que tenha encontrado o Senhor que não deseje conhecê-lo melhor. Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. É o clamor do homem que teve seus pecados perdoados. Ele se senta aos pés de Jesus, olha para ele e diz: Mestre, ensina-me mais. Eu sou uma criança pequena, você é um grande instrutor. Ó, anseio por amar e aprender mais sobre você. Ele está sempre buscando o Senhor, e neste estágio mais avançado, a promessa para ele é: aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Mas vá um pouco mais longe, quando o cristão quase nunca tem sombra de dúvida sobre sua aceitação. Ele progrediu tanto na vida espiritual que alcançou a estatura de um homem perfeito em Cristo Jesus. Sua fé tornou-se tão confiante que sua alma firme não teme mais do que rochas sólidas quando as ondas rugem. Ele pode ler seu título claro para as mansões nos céus. Ele escalou a montanha deliciosa, seus pés estão firmes sobre uma rocha e seus passos estão estabelecidos. Mas mesmo assim, ele está buscando ao Senhor. Nos voos mais altos de sua segurança, no pináculo mais alto de sua fé, ainda há algo além. Quando ele navegou mais longe no mar da aceitação, há ilhas afortunadas que ele não alcançou. Existe uma última trune, uma terra distante que ele ainda não viu. Ele ainda está buscando o Senhor. Ele sente que ainda não o alcançou. Ele ainda está progredindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas então ele busca o Senhor de uma maneira diferente. Ele o busca para que possa colocar uma coroa em sua cabeça. Ele não está procurando por misericórdia, mas para louvá-lo. Ó, que meu coração pudesse te encontrar, que todas as suas cordas possam cantar doce música para você. Ó, que minha boca pudesse encontrar teu ouvido, e que eu pudesse abri-la e ouvir o sussurro de minha canção. Aí que eu saiba onde você morava, para que eu pudesse cantar fortemente nos beirais de sua habitação, e para que você pudesse me ouvir sempre, e para que eu pudesse enviar perpetuamente as canções de minha gratidão ao seu átrio sagrado. Eu procuro a ti, para que eu possa quebrar a caixa de alabastro de louvor em sua querida cabeça sagrada. Eu te busco para que eu possa colocar minha alma sobre o altar e sacrificar, mas eu vivo a ti. Eu te busco para que eu possa ir onde os querubins estão cantando, a quem eu invejo, porque eles toda noite incansavelmente cantam altos louvores ao Rei Eterno. Eu te buscarei nos negócios, para que ali eu possa adornar a doutrina de Deus, meu Salvador, em todas as coisas. Vou buscá-lo em minhas canções, para que eu possa cantar o seu louvor. Vou buscá-lo em minhas reflexões, para que eu possa engrandecer o Senhor em meus pensamentos. Eu te buscarei em minhas palavras, para que minha conversa mostre teu louvor. Vou buscá-lo em meus dons de benevolência, para que eu possa ser como meu Salvador. Eu sempre te buscarei, pois já alcancei o suficiente para saber que eu sou teu e tu és meu. Embora não tenha nada mais a pedir-te, visto que me deste a ti mesmo. Embora tu sejas osso dos meus ossos e carne da minha carne, meu parente quase aliado pelo sangue. Embora agora minha alma esteja perfeita em ti, nenhuma sombra de mancha pode ser encontrada em minha alma. Ainda assim, eu te buscarei. Procurarei honrá-lo, procurarei beijar aqueles pés abençoados que sangraram por mim. Procurarei adorar aquele querido homem que uma vez morreu no Calvário, e colocarei coroas de eterna honra imoredoura em seu abençoado coroado de espinhos. Mas agora, testa exaltada. Em seguida, leve o cristão ao último período da vida, à beira da morte. Coloque-o naquelas rochas grisalhas que contornam a beira do Jordão. Deixe-o sentar-se ali, olhando para o riacho escuro que corre rapidamente abaixo, sem medo de atravessá-lo, mas desejando morrer para que eu possa estar com Jesus. Pergunte ao velho o que ele está fazendo e ele responderá: buscando ao Senhor. Mas pensei que você o tivesse encontrado há muitos anos, meu velho. Sim,
mas quando eu encontrei, busquei-o, e eu estou buscando e buscando mais, para que eu possa ser completo nele em seu aparecimento, para que eu possa ser como ele quando vi como ele é. Tenho procurado entender mais sobre seu amor por mim, e agora eu não sei tudo, eu sei tanto quanto um mortal pode saber. Estou morando na terra de Belual. Vejo este molho de especiarias, mãos de anjos trouxeram para mim um presente do meu rei. Aqui estão os sinais de seu amor, sua misericórdia e sua graça. E você não vê além a luz dourada da cidade celestial. Você não ouviu agora o doce canto dos anjos? Não, não, diz o jovem, não os ouço. Mas responde o velho, estou à beira do Jordão, e meus ouvidos estão abertos enquanto os seus estão aborrecidos. Ainda estou fazendo o que tenho feito durante toda a minha vida, buscando ao Senhor, e até que isso aconteça, pulso cessar sua batida perpétua, ainda o buscarei, para que, morrendo, eu possa apertá-lo em meus braços, o antídoto da morte. Você prontamente confessará que esta descrição de um cristão é invariavelmente correta. Você pode pegar o filho mais novo de Deus, aquele garotinho de 10 anos de idade que acabou de ser batizado e recebido na igreja. Pergunte o que ele está fazendo. Buscar o Senhor. Siga-o até ele e se torne um homem de meia idade com todas as suas preocupações da vida sobre ele. Pergunte o que está fazendo então. Ainda assim ele responde, buscando ao Senhor. Coloque alguns cabelos grisalhos em sua cabeça e deixe-o saber que meio século se passou. Mais uma vez pergunte o que ele está fazendo. Buscar ao Senhor. Então deixe sua cabeça toda gelada com os invernos da velhice e faça a mesma pergunta e ele ainda responderá, buscando ao Senhor. Tire esses cabelos até que a cabeça fique totalmente calva e o homem esteja tremendo na sepultura. E o que ele está fazendo então? Buscando ao Senhor. Sim, enquanto estivermos neste corpo, qualquer que seja a nossa posição ou condição, isto sempre se aplicará a nós. Aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Mas não vamos deixar este ponto sem fazer uma pergunta solene. Você vai responder? Eu imploro a você que responda a si mesmo. Você está buscando ao Senhor? Não. Alguns de vocês aí, se apenas puderem ter sua garrafa de vinho e suas aves, isso satisfará melhor do que buscar ao Senhor. A outro, dê-lhe saúde e força e deixe-o desfrutar dos prazeres deste mundo. Isso será melhor para você do que buscar ao Senhor. A outro, voando na face do Todo-Poderoso, amaldiçoando e jurando, você não está buscando ao Senhor. Outro está aqui esta manhã que uma vez pensou que buscava ao Senhor, mas ele parou de fazê-lo agora. Afastou-se de nós porque não era de nós, pois se fosse dos nossos, sem dúvida teria permanecido conosco. Há uma jovem que pensou ter buscado ao Senhor uma vez, mas ela se desviou e provando ao final que era um mero entusiasmo. Quisera Deus incluir todos vocês nesta promessa esta manhã, mas ouso ou devo? Não devo. Como o Senhor vive, se você não está buscando ao Senhor, o diabo está procurando por você. Se você não está buscando ao Senhor, o julgamento está atrás de você. Mesmo agora, o anjo da justiça de asas rápidas está segurando a tocha diante do feroz mensageiro da vingança que, com sua adaga nua, está prestes a executar a ira de Deus sobre seu espírito. Não tome nenhum arrependimento nas suas vidas. Não imagine que vocês viverão para sempre. Se você ainda não buscou o Senhor, como disse Jonathan Edwards, você está na boca do inferno, sobre uma única tábua, e essa tábua está podre. Você está pendurado no inferno por uma única corda, e todos os fios da corda estão rangendo, estalando e quebrando. Lembre-se depois da morte e o julgamento, e depois do julgamento, a aflição. Nada, pois ai, deve ser para sempre. A ira vindoura, a ira por vir, a ira vindoura. É preciso um espírito maldito para sair da sepultura, para pregar para você e deixá-lo saber algo sobre isso. Mas embora alguém deva se levantar da sepultura, com todas as cicatrizes de todos os seus tormentos sobre ele, com o cabelo todo crespo pelo calor fogo da vingança, seu corpo queimando nas chamas de nenhum abatimento conhece, embora ele devesse dizer a você, com a lágrima a cada palavra e um gemido como uma espada em cada frase, e um profundo suspiro em cada sílaba, quão horrivelmente ele se sente, como condenadamente ele é atormentado, ainda assim você não se arrependeria. Portanto, falaremos pouco sobre isso. Que Deus, o Espírito Santo, busque você, e então você o buscará e será convertido das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Segundo ponto. Agora chegamos à promessa estabelecida por contraste. Eles não desejarão nada de bom. Esta é a joia. Os leãozinhos carecem e passam fome.
Essa é a folha para recalçar a joia e fazê-la brilhar mais intensamente. Eles não desejarão nada de bom. Mal posso falar disso, pois há muito a dizer. Você nunca viu um cavalo entrar em um campo amplo, onde a grama crescia tão densa que ele mal sabia por onde começar a comer? Caso contrário, você já viu crianças sendo levadas para o campo onde crescem flores silvestres. Estão cheios dela em suas cores brancas e amarelas, que as crianças não sabem onde colher primeiro, pois tem uma escala tão ampla. É assim que me sinto quando tenho um texto como este. Aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Ouvimos falar do célebre cheque de 1 milhão de libras que foi preservado. Aqui estão para milhões de milhões. Aqui estão promessas amplas como nossos desejos, grandes como nossas necessidades, profundas como nossas angústias. Existem algumas pessoas cujos desejos ambiciosos são muito parecidos com o pântano do desânimo, que embora os trabalhadores do rei lançassem milhares de toneladas de bom material, nunca poderiam ser preenchidos. Mas o Senhor pode preenchê-los, por mais insondáveis que sejam nossos desejos, por mais profundos que sejam nossos desejos, por mais altas que sejam nossas aspirações. Todas as coisas que encontram nessas promessas, aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Tomamos isso em relação às coisas espirituais. Estamos querendo uma sensação de perdão? Não vamos querer isso por muito tempo. Desejamos uma fé mais forte? Não vamos querer isso por muito tempo. Você deseja ter mais amor ao seu Salvador? Para entender mais sobre a comunhão interior com Jesus, você deve tê-lo. Aqueles que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Você deseja renunciar aos seus pecados para poder vencer esta ou aquela corrupção, alcançar esta virtude ou aquela excelência? Aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. É a adoção e justificação, santificação que você quer, nenhum bem te faltará. Mas seus desejos são temporais. Você quer pão e água? Não, eu sei que não, pois está escrito: pão te será dado, e tua água está certa. Ou se você quiser um pouco, virá em breve, não será para passar fome. Davi disse: fui jovem e agora sou velho, contudo não vi o justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Você quer roupas? Você deve tê-los. Aqueles que vestem os lírios do vale não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Você precisa de suprimentos temporários? Vocês o receberão, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Seja qual for o seu desejo, existe a promessa: apenas vá e implore no trono e Deus o cumprirá. Não temos o direito de esperar o cumprimento das promessas, a menos que pensemos no prometedor, embora na verdade às vezes ele exceda nossos desejos ou vontades. Ele nos dá essas promessas como suas notas de mão, suas letras de câmbio, e se não pegarmos nossas notas para que sejam descontadas no trono, é nossa culpa, pois a promessa é tão boa quanto aqueles que buscam o Senhor. Nada de bom lhe faltará. Mas aqui está um contraste e vamos proceder a isso de uma vez. Os leãozinhos carecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. O antigo salteiro diz: o rico tinha necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor não será prejudicado de todo bem. Parece que há apenas uma pequena diferença no hebraico entre as palavras homens valentes e jovens leões, mas é de muito pouca importância, pois sem dúvida os leões novos são colocados a título de figura para denominar certos personagens de homens que faltam e sofrem fome. Existem certos homens no mundo que, como os leões são reis sobre os outros, o leão é o senhor da floresta e com seu rugido outros tremem. Assim existem homens que andam entre nós, nobres, respeitáveis, grandes e honrados, pessoas que são reverenciadas e estimadas, e supõem às vezes, porque são leões, com certeza nunca terão fome espiritual. Eles são homens grandes e poderosos, eles não precisam de um salvador. Não são eles os anciões da cidade. Eles não são homens valentes, eles não são nobres e grandes. Eles são, além disso, tão excelentes em sua própria estima que sua linguagem apropriada parece ser quando eles se apresentam ao tribunal de um Criador. Senhor, eu não tinha uma natureza muito ruim, e no que se era um pouco ruim, fiz o melhor possível. Isto, e onde não fiz tal bem quanto deveria, Jesus Cristo compensará. Fale com esses homens sobre ser depravado. Bobagem, eles dizem. Eles sabem melhor, seu coração é puro o suficiente. Eles não precisam do Espírito Santo. São leões jovens, vocês ratinhos podem querer, mas eles não. Eles não precisam da justiça de outra pessoa para cobri-los. Sua velha juba desgrenhada é glória suficiente para eles. Mas você sabe que esses jovens leões faltam e sofrem fome. Sim,
mesmo quando não sabemos nada sobre isso. Elas podem ser bombásticas diante dos homens, mas faltam e sofrem fome quando estão sozinhas. Muitas vezes passam pela cabeça deles a suspeita de sua retidão não é boa para muita coisa. Eles sabem muito bem que, embora possam fazer uma longa oração, a casa da pobre viúva fica presa em sua garganta, que, embora se gabe de suas boas obras, não são melhores do que deveriam ser. Você talvez pense, como Davi, que eles não são afligidos como os outros homens, mas você não sabe disso. Eles são frequentemente atormentados quando não contam a você. Quando eles rugem tão alto, sua crina mal cobre suas costelas nuas. Os leãozinhos carecem e sofrem fome, mas bendito seja Deus aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Embora sejam pobres e desamparados, não tendo obras de retidão própria, confessando seu pecado de depravação, nada lhe faltará. Não é incrível? Há um pobre pecador que pecou contra Deus e desonrou o seu nome de todas as maneiras, mas a ele não pode faltar nada de bom. Pobres vermes, indefesos em Cristo, possuem graça, sabedoria, paz e justiça. Novamente, por jovens leões, podemos entender homens de astúcia e homens de sabedoria. O leão sai à noite e ronda silenciosamente pela selva, tem um faro aguçado e sabe onde encontrar sua presa. Ele fareja a fonte e sabe que o antílope vai lá beber. Quando ele vem, o leão se agacha, com olhos selvagens olha para ele, e em um momento antes que o antílope perceba, ele está nas presas do leão. Homem de astúcia e sabedoria, você não viu isso? Você não ouviu a exclamação arrogante deles? Submeta-me a um pregador dogmático. Não, Senhor, não vou. Acredite na inspiração plenária das Escrituras. Não posso acreditar em tal absurdo. Sente-se aos pés de Jesus Cristo e aprenda sobre ele nas Escrituras. Não, Senhor, não posso. Gosto de algo para discutir, gosto de uma religião intelectual. Não posso acreditar em tudo simplesmente porque Deus diz. Quero poder julgar por mim mesmo. Não sou sábio e culto. Quando eles não veem perigo, às vezes ele diz: bobagem, você não tem cérebro. Vocês pobres calvinistas devem estar desprovidos de juízo. E no entanto podemos mostrar tantos nomes de bom senso quanto possível, e não temos medo deles, por mais que eles se gloriem em sua sabedoria. Mas às vezes o pobre cristão fica assustado com eles. Eles não podem responder ao seu sofisma, não vê o caminho através de seus labirintos e não pode escapar de suas redes. Bem, não tente escapar deles, deixe-os falar. A melhor resposta geralmente é o silêncio. Mas você sabe que esses jovens leão, tão gloriosamente autossuficientes, quando discutem com você em segredo, muitas vezes faltam e sofrem fome? Nunca houve um infiel no mundo que não sofresse fome espiritual, embora ele não confessasse. Seu credo não satisfez. Havia um lugar oco, um vazio doloroso em algum lugar que o mundo nunca poderia preencher. Mas aos que buscam ao Senhor, que tomam as Escrituras por seguir, que circunvam implacavelmente as palavras de Jeová, não lhe faltam bem algum. Eles não se sentem ocos e desocupados. Cristo encheu seus corações e eles estão satisfeitos com sua presença e seu amor. Os filhos dos leões carecem e sofrem fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Novamente, os jovens leões denotam aqueles que são muito fortes, de modo que esperam se salvar, e muito rápidos em seu curso de profissão. Alguns são muito ferozes em matéria de religião, muitos ansiosos para obter a salvação, e são muito fortes, de modo que consideram desdenhoso pedir força emprestada a outro. Como os judeus, eles buscam a justiça, mas não a alcançam porque a buscam pelas obras da lei. Você nunca viu o que eles vão fazer? Há uma bela capela que eles construíram. Eles se comprometem às 6 horas da manhã em orações e repetem tantas Ave Marias e Pai Nossos. Depois vem o ofício diário, a missa e todo aquele lixo, a messe como a chama na França. Realmente é uma bagunça. Então eles se chicoteiam, tiram sangue de seus corpos e realizam todos os tipos de penitência. Mesmo entre os protestantes, o comércio de mérito não é totalmente esquecido, mas há muitos que estão cheios de obras sagradas, nas quais confiam para a salvação. O pobre cristão diz: não posso realizar todas essas obras, eu gostaria que eu tivesse em meu poder servir ao Senhor com mais devoção. Mas você não sabe que esses jovens leões carecem e sofrem fome? O formalista nunca está satisfeito com todas as suas formas. O hipócrita nunca se está contente. Sempre há algo que ele se sente falta que faz seu coração doer. Então, podemos tomá-lo em um sentido temporal. Jovens leões podem significar conspiradores astutos. Você nunca viu homens com 6.000 esquemas e planos para ficarem ricos?
Homens que podem enganar os outros, que são tão sutis que você não pode ver através deles. Seus instintos parecem ser astutos. Eles estão sempre à espreita para tirar vantagem dos outros. Eles rodam o mundo para capturar a viúva indefesa e o órfão indefeso. Ou talvez eles possam estar seguindo esquemas mais legítimos ainda, como os que estão cheios de especulações e envolverão o exercício de toda a sua inteligência. Certamente tal poder vive se outros permanecerem, mas não, eles são apenas os homens que faltam e sofrem fome. Todos seus esquemas se mostram inúteis. A flecha que eles atiram volta em sua própria cabeça e os fere. Mas aqueles que se deitam gentilmente em fé passiva, cantando: Pai, eu espero tua vontade diária. Ainda repartirás a minha porção. Dai-me na terra o que te parece melhor, até que a morte e o céu revele o resto. Não falta nada de bom. Novamente, por jovens leões, podemos entender homens ricos, homens que têm abundância. Conhecemos pessoas que viajaram em belas carruagens, moraram em nobres mansões, levadas às profundezas da pobreza. De vez em quando ouvimos falar de homens quase milionários que são jogados nas próprias ruas. Reis caminharam por nosso solo, sem suas coroas e nobres até agora vivem em nossa caridade. Filha de homens em altas posições tem que trabalhar como serviçais, e às vezes desejam ter permissão para fazer isso. Os ricos às vezes faltam e sofrem fome, mas aos que o esperam no Senhor, por mais pobres que sejam, nenhum bem lhe faltará. Novamente isso pode se aplicar a você que ganha a vida com trabalho corporal. Talvez você seja um homem fraco e doente. Você não é um dos jovens leões como seu vizinho, um sujeito grande e forte, que pode ganhar o salário do dia sem a menos dificuldade. Ele diz a você talvez: eu não gostaria de ser tão pobre e magro como você. Se você ficasse doente, qual seria de você? Você confia na providência, mas eu confio em meus braços grandes. A melhor providência é cuidar de si mesmo, e jantar bem e manter-se em forma. Não, você não viu aqueles leões jovens, faltam e sofrem fome? Nosso missionário pode falar de homens fortes que ele visita, que não conseguem encontrar emprego, mas não levados quase à fome, enquanto eles não descobrem que aqueles que esperam no Senhor carecem de qualquer coisa. Não tema medo, e não tenha medo porque você não tem um corpo doente e fraco. Trabalhe o máximo que puder e tenha certeza de que se você esperar no Senhor, nada de bom lhe faltará. Mais uma vez, o leão é uma criatura que supera e devora todas as outras. Temos alguns assim em nossa sociedade. Você os encontra em todos os lugares. Eles colocam a mão sobre você e você sente que está em um vício. Eles entendem de direito melhor do que você. E aí de você se cometer um erro, eles não vão tirar vantagem de você. Assim, nos negócios eles sempre podem ultrapassar você, como tubarões, se não o devoram completamente. Eles o deixam sem uma perna ou um braço, sim, mas você também viu esses homens faltar e sofrer fome. E entre todos os miseráveis canalhas que andam na terra, não há nenhum tão desamparado quanto o jovem leão que passa fome e carece. Eles põem seu dinheiro em uma bolsa cheia de buracos, e me parece que o inferno ri do avarento, daquele que se apodera da riqueza do próximo. Diz o diabo, maldita seja sua alma para vencer nada. Envie sua alma para o inferno para vencer um sonho, uma coisa que você tinha, mas se foi, você o compreendeu, era uma sombra. Vendeu seu espírito imortal para ganhar uma bolha que estourou ao seu alcance. Cristão, não se preocupe com as coisas temporais, confie em Deus, pois enquanto os filhos dos leões carecem e sofrem fome, aqueles que buscam ao Senhor de nada terão falta. Terceiro, e agora chega a terceira parte, que é o cumprimento da promessa. O tempo me falha e não tentarei provar a você que Deus provê. No curso normal de sua providência, ele pode fazer uma distinção entre o justo e o ímpio. Isso seria uma tarefa fácil. Embora Deus tenha o coração de todos os homens sobre seu controle, ele pode fazer com que os ricos deem o que lhe apraz. E ele pode influenciar a igreja e aqueles que o amam o Senhor, sempre para cuidar dos pobres do Senhor. Mas vou expor um dos dois fatos para estimulá-lo a me ajudar no nobre empreendimento de apoiar os pobres ministros inválidos do Evangelho Eterno. Entre os batistas particulares, temos um fundo chamado Fundo dos Batistas. Foi instituído em 1717, a fim de prestar assistências aos ministros da Inglaterra e do país de Gales, que estavam em situação de pobreza e angústia, em consequência da incapacidade de suas igrejas e congregações de fornecer-lhe uma manutenção competente para si e as suas famílias. Durante quase um século e meio cumpriu,
na medida em que seus recursos foram suficientes dos propósitos benevolentes para os quais foi criado. Ele publica suas contas anualmente, e a partir da última declaração impressa para 1854 e 1855, parece que naquele ano 165 casos foram avaliados na Inglaterra e 65 no Principado, por doações em dinheiro ao quantia de 1.500 libras, ninguém recebendo a quantia maior do que 10 libras, e nenhuma concessão sendo feita em qualquer caso, quando a renda do ministro de todas as fontes excedia 80 libras. Além da doação em dinheiro, livros também no valor de 155 libras foram doados e 35 ministros pobres incapazes de comprá-lo. Para levantar os fundos necessários para atender a esses casos, a coleta são feitas anualmente neste e em 8 ou 9 igrejas batistas na metrópole e arredor. Quando o número carecer e circunstâncias dos objetos a serem dispensados e o propósito para o qual o alívio é concedido são considerados, será bem compreendido que esta não é uma coleta comum. Temos dinheiro e temos o direito a 4 votos, um para o pastor e 3 mensageiros enviados por nós, devido aos nossos pais terem depositado antigamente 150 libras para iniciar o fundo, cujos juros somam os que são dados por conta da igreja, é gasto todos os anos, tendo legados diferentes deixados por outras pessoas. Uma soma considerável se acumulou, e acredito que a renda anual esteja em torno de 2.000 libras no momento. Precisamos, porém, de muito mais. Não vou detê-lo por muito tempo falando sobre o fundo, mas vou ler para você 1 ou 2 cartas dos destinários. A primeira é de que um velho ministro de 80 anos. É melhor não publicar-os para que os homens dignos que os escreveram não se sintam ofendidos. Acho que não vou precisar acrescentar mais nada para comovê-lo. Existem muitos ministros pobres agora, que quando sobem as escadas do púlpito, são obrigados a manter os braços bem próximos ao corpo, para que não rasgam seus casacos em pedaços, e eu os vi contar os casacos. Como você faria, não gostaria de vestir se você estivesse entrando na capela mais malvada de Londres. Eu mesmo encontrei livre para alguns desses homens santos ano após ano, mas uma pessoa não pode suprir as necessidades de todos. Conheço o caso de um pregador que caminhou até uma capela a 10 milhas deste local, pregou pela manhã e voltou a pé. Ele também pregou à noite e teve que voltar a pé para sua casa. E o que fazer? Você acha que os diáconos deram a ele? O pobre homem não tinha nada mais com que viver e tinha quase 80 anos de idade. Quando ele terminou, não ouço seus anjos, por favor, feche os ouvidos. Eles deram a ele um xelim. Isso era para o seu dia de trabalho. Outro irmão me disse há algum tempo que ele pregou 3 sermões caminhando 8 milhas e voltando e ficando sem jantar o tempo todo. E os diáconos deram a ele generosa quantia de meia coroa. Se você conhecesse todas as circunstâncias relacionadas ao fundo, não restringiria por muito tempo sua benevolência. Os fundos são dados principalmente para aqueles que pregam o evangelho, ministros do evangelho da melhor espécie, homens que pregam o que consideramos ser o evangelho e sentimentos calvinistas. E os fundos devem sempre ser dados dessa forma, pois assim a Escritura o dirige. Bendito a Deus por esta sociedade e peço a você, sobre a direção de Deus, que cuide dela enquanto os filhos dos leões carecem e sofrem fome. Os ministros do Senhor não carecerão de bem algum.